Aqui um exemplo, e uma coisa que a gente costuma frisar é com relação a custo. Então aqui o usuário consegue ver com relação o quanto ele vai pagar por alocar aqueles recursos, que foi o que o José comentou com relação ao controle de gerenciamento de custo. E para que grupo aquele blueprint ou aquele serviço está disponível. O interessante é que eu posso definir serviços por grupos. Então eu tenho um grupo de desenvolvimento que vai utilizar somente parte dos meus blueprints, parte dos meus serviços. O QA, outra parte dos meus serviços. E assim adiante, até meu usuário final ter a possibilidade de fazer desktop as a service. Muito bem, nosso usuário fez a solicitação. Como é que ele vai fazer a solicitação? Como é que ele pede esse serviço? Primeiro que não é um serviço engessado. É um serviço na qual ele pode configurar em tempo real. Então nessa tela, a gente consegue ver o número de máquinas, aqui uma descrição, e numa tela seguinte a gente vai ver que isso daqui a gente consegue mexer. Ora, fez a solicitação, fiz a requisição, quanto eu vou pagar por isso? Uma vez que meu usuário concluiu, ter certeza de que ele vai querer aquele serviço, ele envia para aprovação. Nesse momento, a gente vai mostrar aqui que não é somente máquina virtual, que a gente já havia comentado. Aqui eu consigo montar um Development Web Farm, por exemplo, ou uma parte Tomcat, um Cloud Application, Windows Server. A ideia aqui é eu ter tanto máquinas simples quanto multimachines. Você trabalha com multimachines num portal que não é multiplataforma, é complexo. Aqui a gente consegue não só visualizar as máquinas que estão dentro dessa aplicação multimachine, mas também reconfigurá-las se assim for permitido. O administrador decide se aqueles recursos destinados àquela aplicação multimachine vai estar disponível para edição ou não. E aí, numa única tela, eu consigo fazer a edição desses recursos. Já não bastasse isso, o que é interessante é, e meu usuário final para administrar esses recursos? Como eu consigo dar poder para ele administrar esses recursos? Porque pedir é fácil. E administrar isso? E se precisar resetar a máquina? Se precisar reiniciar a máquina? Ou precisar botar a máquina, desligar a máquina? Enfim, destruir a máquina? Eu consigo, através do portal do VCIC, dar poder para o meu usuário limitado. O usuário com poder ilimitado é um perigo. Então, poder limitado ao usuário, onde ele vai poder editar a máquina, reciclar a máquina, rebootar a máquina, destruir, change list a gente vai ver já, e até desligar a máquina se caso necessário. Esses recursos aqui são programáveis, são editáveis e são configuráveis para cada usuário, ou grupo de usuários, ou blueprints. Tá? Olhando lá do administrador, como que o administrador monta um blueprint? Como é que ele cria um template de serviço para o meu usuário final? É através dessa tela, onde ele define o nome da máquina, faz uma breve descrição, define para que grupo vai estar disponível aquele recurso, se está aprovado ou não, e se ele vai requerer uma política de aprovação. Nesse momento eu consigo definir políticas de aprovação default, ou para cada grupo de usuários. Então, dependendo do grupo de usuários, eu posso ter 1, 2 ou 3 gerentes aprovando aquela requisição. E aí eu consigo fazer o que você consegue criar nessa tela. Muito bem. Ele criou a primeira tab. Indo na segunda tab, ele vai falar assim, da onde vem esse recurso? De qual plataforma? É uma nuvem pública, nuvem privada? Do vCloud Suite? Do vCloud Director, do vSphere, da onde vem esse recurso? Hyper-V, KVM, é multi-vendor, então ele permite fazer isso. Então eu consigo definir da onde vem esse pool de recursos. Qual que é o tipo dessa máquina? Servidor ou desktop? Qual que é o tipo de provisionamento? E aqui eu já tenho uma automação para esse processo, ou seja, quando o meu usuário fizer a solicitação e for aprovada sua requisição, automaticamente essa máquina vai ser provisionada através desse workflow, que já está pré-definido. Tá?
Qual que é o clone? Da onde eu vou pegar esse template? Eu defino qual é o meu template associado à oferta que vai estar no portal. E aqui eu defino número mínimo de CPUs, número máximo de CPUs, e se eu tiver um terceiro nível, eu posso solicitar aprovação acima do determinado número máximo. Ou seja, uma vez que eu tenho isso aqui definido, meu usuário na tela, ele tem um scroll para poder crescer ou reduzir o número de recursos para cada solicitação. Uma coisa muito importante, e aí o José comentou com relação ao lifecycle das VMs, ou o ciclo de vida das máquinas, é com relação ao leasing. Leasing é o número de dias que aqueles recursos estarão disponíveis para o usuário. Então, supondo que eu tenha um desenvolvimento que solicitou recursos para 60 dias. Durante 60 dias, o pessoal vai trabalhar. Chegando próximo desses 60 dias, ele vai receber um e-mail dizendo: olha, os recursos vão acabar, serão expirados. Você quer fazer um novo lease? Você pode, considerando que o teu máximo seja 90 dias aqui como um exemplo. Caso chegue 90 dias e você não tenha providência, essa máquina vai ser arquivada e desligada. Ou devido à política que vocês quiserem, de acordo com cada empresa. De qualquer forma, a ideia é que a partir do VCAC, ele não é um simples portal self-service. Ele é uma ferramenta de portal associada à automação. E essa automação está vinculada a toda a minha infraestrutura abaixo. O que é interessante no conceito de cloud é: não basta eu ter os serviços definidos, eu preciso saber como definir serviços. Então a definição de serviços para mim depende de uma abstração de hardware, que é tudo o que nós viemos falando durante o dia inteiro da SDDC, acoplado à parte de self-service do usuário final, justo a uma aprovação que acompanha esse processo. Bom, uma vez que a gente definiu a parte template, aqui eu defino quais os recursos que o meu usuário vai ter, e aí eu faço, se eu precisar colocar alguma coisa nova, é possível. Esse aqui é o padrão da ferramenta, mas é possível eu criar novas ações do meu usuário. Ao final das contas, da onde vem então meus recursos? Eu posso definir the cloud, ambientes virtuais, de VDC, criar ambientes públicos, enfim, eu posso ter pool de recursos espalhados, e esses pools de recursos eu defini para cada grupo de provisionamento, que nós chamamos da ferramenta, group provisioning, ou departamento, se assim quiser chamar. E a partir disso, uma vez que eu tenho meu portal definido, meus grupos definidos, e meus recursos alocados para cada conjunto de usuários, eu gerencio isso. Minha gerência por pool de recursos. Então eu posso ver quantas máquinas estão alocadas, qual o tamanho de memória já alocado, por exemplo, cota em cima de quanto está alocado, enfim, todas as informações pertinentes ao pool de recursos fica disponível nessa tela aqui. E o administrador consegue reger e, se for necessário, atribuir ou reduzir recursos. Essa é a ideia de otimização de custo também. Gente, é um overview muito rápido que a gente fez aqui por falta de tempo até. E aí a mensagem que é importante ser deixada é: por que vCloud Automation Center? Uma das principais razões é porque ele faz parte de um stack completo chamado vCloud Automation Suite, que ele se integra com toda o stack VMware de forma totalmente nativa, bem como multi-vendor e multi-machine, sem necessidade de orquestração. Então, esse produto, uma vez configurado, ele permite com que eu já tenha, de forma praticamente imediata, já a abstração ou possibilidade de obter recursos de forma imediata. É importante que ele tenha toda a regência de governança em termos de política, de o que cada departamento tem acesso, quanto, como, e em relação a custo, como fazer o custo, por memória, por storage. Então, a ferramenta permite eu ter todo o controle de custo e de toda a parte de governança junto. Ela é extensível, é importante dizer isso, então ela consegue se conectar a outros orquestradores ou portais e permite com que eu tenha implementação de forma muito mais rápida e com maior maturidade. Tá legal? Gente, a mensagem era breve.
era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Fechamos aqui.